Pessoal, eu vou falar hoje de um assunto que é muito interessante, que é o apego às palavras que a gente tem. Gente, o que falta na maioria das pessoas é o olhar para dentro, olhar para o seu ser interno e perceber aquilo que você está sentindo sem um apego às palavras. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas, a pessoa vai num médico e o médico fala uma coisa. A pessoa ela não questiona se realmente aquilo que o médico falou é verdade ou não, ela só se apega à palavra que o médico falou. O que seria mais ou menos isso, tá? A pessoa chega para um médico, vamos supor que faça um diagnóstico, sei lá, meio super avaliado de falar assim, olha, você tem compulsão. A pessoa ela não entende mais nada, ela só acredita na palavra compulsão. Ela não quer saber de outra coisa, ela se designa compulsiva a partir deste momento por causa dessa palavra. Gente, se eu falar a palavra chocolate para você, se você não conhece, nunca provou, nunca testou, por mais que você procure na literatura e na internet, você não vai conseguir ter a noção do que é chocolate se você não provar. Essa é a coisa. Você tem que provar para você conhecer o que é. Quando você prova, você se desprende das palavras, porque as palavras elas são abstratos, elas são apenas designações. Acabou, não é aquilo. A palavra chocolate não é chocolate. Tá? Assim como, por exemplo, se eu designar alguma coisa ruim à palavra chocolate, e você nunca tiver tido provado um chocolate, você não vai provar, e provavelmente quando você provar, você vai assimilar algo ruim ao chocolate. A gente tem um péssimo hábito de identificar o nosso ser interno com palavras, e isso não é certo. É impressionante a capacidade das pessoas de definirem o seu ser interno com palavras que os outros falam ou que ela acredita que ela seja. Vamos lembrar de uma épocazinha atrás, quando nossos avós e nossos bisavós eram vivos, eles trabalhavam, passavam muito mais estresse do que nós para pôr comida na mesa. Trabalhavam muito mais do que nós, porque eles acordavam de madrugada para poder ir trabalhar, para conseguir pôr comida na mesa. Era um estresse danado, todo mundo sofria estresse. As mulheres, elas tinham que cuidar da família, cuidar da casa, fazer comida, sabe? Não tinha tempo para ficar sentindo tanta coisa. E nem se tinha o costume de ficar indo em médicos para ficar tratando de doenças emocionais de hoje em dia. Veja bem, eu não tô falando que não é para você ir no médico, no psiquiatra, no psicólogo. Não estou falando isso. Cada um tem a sua função e deve ir. Eu estou falando do exagero. Eu estou falando no abuso, no exagero da utilização destes termos. Antigamente não se tinha tempo para ficar se preocupando com tristeza e depressão. Naquela época não tinha telefone, você não tinha contato com os familiares tão próximo, não tinha WhatsApp, não tinha Skype. E as pessoas sabiam lidar melhor com a vida. Vai me falar que não tinha estresse naquela época, eu dou uma burdoada na tua orelha. Porque meu avô, por exemplo, foi refugiado de guerra. Meu avô veio num navio da Itália para cá, para o Brasil. Não era estresse isso. Ele não tinha motivo para ter depressão, para ter tristeza. Naquela época era muito mais. Só que o problema é que as pessoas de hoje em dia, elas têm tudo. Aí elas ficam tristes por alguma coisa, vão no médico. O médico, claro, para não chegar e falar assim, ô, minha amiga, vai arrumar o que fazer, vamos fazer alguma coisa, se motivar, etc e tal. Não, você tem depressão. A pessoa, ela não acreditou em mais nada, ela só ouviu a palavra depressão. A partir desse momento, ela se intitula e se define depressiva. E a pessoa, ela não passou a voltar a dentro de si e perguntar, tudo bem, tristeza acontece. Gente, quantos casos e casos eu vi de uma pessoa querida morrer, aí a pessoa vai no médico e é considerada como depressão. Gente, isto é tristeza. Isso é normal, isso tem que ser curtido, isso tem que ser vivido e superado. Todo mundo tem. Eu não estou dizendo que depressão não exista, que a compulsão não exista, só que está generalizado isso. Eu sempre falei isso.
Agora, todo mundo que tem uma certa tristezinha e um desânimo vai no médico e é considerado como depressão. Gente, que é isso? Não estou entendendo. Isso, em geral, é falta de voltar-se para dentro de si e saber ter controle do seu eu. O que você está sentindo? Entenda o teu corpo. Gente, como é que eu posso esperar controle de uma pessoa que não sabe nem definir o que é fome e o que é vontade de comer? Não dá. Se a gente não tem consciência do nosso próprio corpo e das nossas próprias emoções, é a mente que controla. E a mente são essas palavras. Essas palavras, hoje em dia, definem a mente de muita gente. Eu vou falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, várias. Quando eu era obesa, eu fiz a cirurgia, eu engordei tudo de volta. Uma pessoa da minha própria família, médica, virou para mim e falou assim: para de tentar emagrecer. Você não entende que você nunca vai ser magra. Então para de lutar e remar contra a maré. Eu não acreditei nessas palavras. Eu poderia ter acreditado e continuado gorda. Eu fui numa médica aqui na Alemanha e ela falou para mim: a partir de hoje você está diagnosticada com hipotireoidismo. Você vai tomar levotiroxina para o resto da sua vida. Não tenho o que dizer. Esse remédio você vai tomar para o resto da sua vida. Bota isso na sua cabeça. Eu não me conformei com isso. E hoje eu não tomo mais. E tem a historinha do velhinho, né? Num dos livros de Deepak Chopra, eu li uma história que foi o seguinte. Tinha um velhinho que ele foi diagnosticado com câncer terminal. Câncer terminal. Os familiares foram reunidos, o médico chegou para ele e falou assim, para os familiares, e falou assim: olha, eu tô deixando ele ir para casa. Ele não tem mais do que 3 meses de vida, então eu prefiro mandar ele para casa para ele morrer em casa. Os familiares preferiram não avisar o velhinho. O senhorzinho saiu do hospital, foi para casa feliz da vida e começou a retomar as suas atividades. Começou a comer, começou a cuidar da horta, a cuidar da casa. E os meses foram passando. Passado quase 2 anos, o velhinho passou num retorno com o médico. Ao marcar a consulta, o médico falou assim: meu Deus do céu, esse cara ainda tá vivo, né? Chegou para os familiares e falou assim: meu Deus, eu pensei que ele já tinha morrido há meses. E foram fazer exames nesse senhor. O câncer dele havia redimido completamente. Ele estava sem nada, ele estava bem. E no retorno, ele perguntou: escuta, por que eu tô aqui? Você não me deu alta? Então, gente, a gente é aquilo que a gente acredita ser. Sempre que eu tenho um diagnóstico de alguma doença ou alguma coisa, eu nunca acredito. Da mesma forma que a gente ouve pessoas falando que foram diagnosticadas com impossibilidade de voltar a andar e as pessoas saíram andando do hospital. Essas pessoas, elas não acreditaram. Agora, por que a gente tem tanta fraqueza mental? Um médico chega para você e fala assim: ai, olha, você tem depressão, viu? Olha, a pessoa acredita piamente nisso. A pessoa, ela não para 1 minuto para questionar. Pô, será mesmo que é uma depressão que eu tenho? Ou é só uma tristeza normal e isso vai passar? As palavras, elas dominam tanto a mente da pessoa que bloqueia da pessoa ter o controle do eu interno, que é diferente. Gente, as pessoas de hoje em dia, elas não sabem falar. Se eu perguntar assim: você está ansiosa, o que você está sentindo? Ela não sabe definir, ela não sabe nem ver. As pessoas falam assim: tudo bem, eu tô sozinha. O certo seria o quê? Se analisar, vai sair com alguém, chame um amigo. Não, mas não. A pessoa não sabe que o que ela tá sentindo é solidão e ela se afoga na comida. Porra, não é fome que você tá sentindo, velho, é solidão. Vai encontrar. É engraçado que as pessoas, elas usam essas denominações de palavras como forma de perdão pela falta de controle do seu ser interno. Uma pessoa que ela tacou um dia uma comida aí por falta de controle. Aí ela vai no médico, o médico diz: você tem compulsão, hein? Ela usa isso como perdão. Por quê? Se alguém chegar para ela e falar assim: para de comer. Não, é que eu sou compulsiva, eu tô perdoada porque eu sou compulsiva. Gente, vocês entenderam o que eu quero chegar? Tem problemas de saúde, existem compulsão, existe depressão sério, mas está muito generalizado, povo.
A pessoa tá chateada porque brigou com alguém, chega em casa chateada, frustrada, o que ela faz? Ela vai comer, porque ela acha que vai suprir. Gente, vamos concordar comigo, vai? Não tá demais? Tá demais, tá demais, tá de muito exagerada a coisa. Eu sempre tive esses diagnósticos, eu sou uma pessoa muito cética. Eu duvido de tudo que é diagnóstico, eu critico, eu questiono. Eu sou a chata, eu não me intimido por um estetoscópio no pescoço e eu acho horrível quando as pessoas fazem isso, essa dominância de, eu sou médico ou não. Eu questiono mesmo. Você sabe que quando eu tava para operar, eu tava até batendo boca não, conversando com o médico anestesista de que anestesia que ele tava me usando. Eu fui diagnosticada há uns 6 anos atrás com surdez, 60% de surdez nos 2 ouvidos. O médico virou para mim, falou que eu tinha autoesclerose crônica e congênita e hereditária. A minha tia ficou surda com 35 anos. O meu pai tem uma surdez bem acentuada. E o médico virou para mim e falou assim, olha, você se prepare que você vai ficar surda completamente aos 40. Eu nunca desisti. Procurei aqui uma erva ali, um negócio lá, usei aparelho, não usei aparelho para não deixar acostumar. E hoje, a minha surdez, que era de 60%, está avaliada em 45% para 50%. Ou seja, a minha surdez regrediu. Eu não estou usando aparelho agora. E eu estou bem. Agora a dúvida é, e se eu tivesse acreditado no diagnóstico desse médico que eu ia ficar completamente surda aos 40 anos? Eu estou com 42. Gente, aprenda a reconhecer o teu eu interno. Aprenda a ter consciência do teu corpo. O que te dói? Aonde te dói? O que você está sentindo? O que você está sentindo? O que é? É solidão? É medo? Ansiedade? Será que não é normal o que você está sentindo e você está fazendo alguma coisa? Será que você não está exagerando? Às vezes você está meio deprimido, etc. e tal. Isso não é normal de todo mundo ter? Para de exagerar. Olha para o mundo à volta. Gente, você acha que eu nunca tenho tristeza? Você acha que eu nunca acordo mal? Isso é normal? É normal. Volto a dizer, todo mundo tem problema. Depende do jeito que você encara o problema e do jeito que você se conhece que resolve o problema. Sendo que depressão e compulsão não existe remédio no mundo que cure. Isso daí, a autocura é o que acontece. O remédio ajuda. Então, bora se conhecer. Bora ter autocontrole. Dominar as tuas emoções, dominar o teu eu interno para que a mente não domine você. É impressionante a falta de controle do ser, do eu que as pessoas têm. As pessoas são tão dominadas pela mente que as pessoas não sabem definir o que é fome, o que é vontade de comer. Tem medo de sentir fome. Gente, algo natural. Sinta. Eu estou com fome. Legal, você não vai morrer agora por causa de fome. Sinta, curta. Eu acho legal aquelas pessoas que falam assim, porque elas têm consciência do corpo. No sentido assim, preciso beber mais água porque o meu rim direito está dando sinal de vida. Eu sou assim. Eu bebo pouca água. Às vezes eu viro pro meu marido, preciso beber mais água porque o meu rim esquerdo tá meio assim. Porque eu sinto, eu tenho consciência. Ontem mesmo, eu virei, tava com uma dor de cabeça, eu falei assim, eu preciso beber mais água. Por quê? Porque eu tô com dor de cabeça. Você não precisa tomar analgésico? Não, é falta de água pra mim. Mas, gente, as pessoas elas não conseguem ver nem qual o alimento que faz mal pra elas. É uma vida tão desregrada assim, tão desconectada do ser interno, que às vezes eu acho que não tem saída, sabe? As pessoas precisam começar do zero. Bora se conhecer, bora ter controle. Se as pessoas soubessem como é maravilhoso ter esse controle, não existiria mais essa compulsão, essa depressão, nada disso. Vambora, pessoal, a vida é muito mais do que isso. Um beijo pra vocês e boa sexta-feira.